Oi, tudo bem? Eu sou Felipe Teló e eu sou coach. Se você não sabe, eu ajudo pessoas a realizarem seus sonhos e seus objetivos. E hoje eu estou gravando aqui esse vídeo justamente para falar sobre um assunto. A gente sabe como é difícil ir atrás do nosso sonho, como é pesado caminhar em direção ao que a gente quer. E para isso, hoje eu convidei uma pessoa muito especial, que tem uma história linda, para falar sobre persistência, que é aquilo que nos faz caminhar mesmo quando tudo parece muito pesado. Tá aqui comigo na tela Mila Pádua, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bom? Ela que é coach de vida, de emagrecimento e de vida saudável, é isso, Mila? É isso mesmo. Tá gravando direto da onde? Fala pra gente. Eu tô gravando direto de Miami, eu tô de férias e aí reservei um espacinho na agenda tumultuada aqui da família para falar com você. Não podia deixar de faltar essa entrevista tão especial para mim também. Que maravilha, deve ter causado uma inveja em mim, pelo menos causou, né? Você tá em Miami, eu tô aqui na minha cidade. Mas tudo bem, vida que segue. Mila, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Como é que era a Mila antes dessa transformação toda? Assim, a minha transformação me levou ao coaching, né? Então, eu engordei muito durante a gravidez, né? Isso há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E aí, quando meu filho nasceu, eu me olhei no espelho e falei, gente, não, isso aí não sou eu. E eu tinha que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Tava assim, me sentindo a Fiona, mulher do Shrek. E aí eu resolvi que eu precisava emagrecer e enfim, não frequentei a academia na gravidez, mas eu tinha frequentado antes, me matriculei, comecei a fazer uma dieta assim, sem prazo para terminar. Mas eu nunca tinha conseguido fazer uma dieta tão a longo prazo de maneira tão séria, Felipe. E aí, assim, um ano se passou e quando completou um ano dessa minha dieta, eu já tinha perdido os 20 quilos que eu tinha ganho na gravidez. Eu tava com um corpo, acho que umas 2 vezes melhor do que eu tinha antes da gravidez. Eu tinha conseguido conquistar o corpo que eu sempre sonhei. E assim, com muita persistência, com muita determinação, porque nesse período de 1 ano, eu passei por várias fases bem difíceis, assim. Primeiro, para um bebê novinho em casa, é muito complicado você conseguir manter uma rotina e conseguir treinar, porque a gente não dorme direito e daí a gente tem muita fome, a tentação de comer besteira é muito grande. Uma outra fase também que aconteceu foi quando meu marido rompeu o ligamento do joelho, então ele ficou 2 meses praticamente de cama em casa e ele comia chocolate da Copenhague do meu lado da cama. Era nesse nível. Isso é prejudicial à saúde, né, Mila? Pô, sacanagem da parte dele. Mas... E aí, assim, como eu tava focada, eu sabia que aquilo não era legal pra mim, então eu resistia. E assim, eu acho que só com a tamanha persistência eu consegui chegar tão longe. Daí isso transforma não só o meu corpo, como a minha saúde, a minha disposição, a minha relação com o meu filho e a minha vida profissional também, porque antes eu era arquiteta. E quando eu consegui essa transformação, as pessoas começaram a me pedir ajuda para se transformar também, outras mulheres, outras mães que, enfim, tinham engordado com a gravidez ou com a chegada dos filhos e não tinham conseguido recuperar a boa forma ainda, e elas me pediam ajuda, né? E aí eu tentava ajudar, mas não sabia muito como. Foi aí que eu descobri o coaching. Conta pra nós, Mila, agora que você chegou nessa parte, que você conheceu o coaching. O que o coaching trouxe pra sua vida, tanto na sua vida particular, quanto nessa transformação de agora você poder ajudar as outras pessoas? Pois é, então, trouxe uma metodologia. Na verdade, assim, o coaching me fez entender como funcionou esse processo que eu passei sozinha, assim, quais foram as minhas reais motivações, o que foi importante para que eu conseguisse isso, porque eu tive que me preparar antes, eu não tinha ideia o que essa transformação tinha trazido para minha vida em relação à disciplina, foco. Eu não sou uma pessoa naturalmente disciplinada. Se hoje você tivesse feito o coaching, nessa primeira transformação tua, em vez de 1 ano, você acha que seria mais curto esse... 6 meses. 6 meses, com certeza. 6 meses, com certeza, porque é uma metodologia que transforma vidas e que transforma a sua cabeça, que é o fundamental para você conseguir fazer uma mudança tão radical de hábitos, né? Eu era uma pessoa completamente assim, sedentária e comia muita besteira. Isso era
já estava acumulando esses hábitos durante muitos anos. E aí eu mudei. Mas com o coach seria muito mais fácil, com certeza eu faria na metade do tempo. Mas, e aí a formação foi importante para que eu entendesse o meu processo e criasse, depois dos atendimentos que eu já fiz, né, e eu, com meus cases de sucesso que eu tenho em meu currículo, entendesse que eu poderia criar uma metodologia de coaching voltado para emagrecimento com base em alimentação saudável, práticas de atividade física, enfim. Tem toda uma metodologia aí. Que linda história, Mila. Parabéns, de verdade, viu? Mas obrigada, eu queria, assim, que você deixasse, para quem está assistindo, para você que está assistindo, essa é a hora importante do nosso vídeo, tá? Fica ligadinho, porque agora a Mila vai deixar aqui pra gente. Quantas dicas, Mila? 3, é isso? 3 dicas. 3 dicas pra gente manter essa persistência em alta performance, podendo ter uma saúde legal, podendo ter um objetivo mais claro e conseguir chegar nesse objetivo. É isso, né, Mila? É isso, assim, eu vou falar sobre como você consegue emagrecer, né? Vou falar nisso, mas se a sua meta for emagrecer, pode ser que sua meta não seja emagrecer, pode ser que sua meta seja passar no concurso ou alguma outra conquista que você queira, né? Mas eu vou falar de emagrecer, que eu tenho mais domínio no assunto. Então, assim, quando você quer, como eu fiz, passar por um processo de transformação de hábitos profundo e transformar o seu corpo e a sua saúde, às vezes o caminho parece longo, né? Então, assim, o ideal é você desenhar o caminho que você quer percorrer na sua mente e se visualizar lá na frente. O ideal é isso, assim, você visualizar a transformação que você quer, perceber e ter real noção de que pessoa que você quer ser quando você estiver transformado. E entender por que você quer tanto isso, quais são as reais motivações. Por exemplo, no meu caso, quando eu consegui entender qual era a minha segunda camada, que a gente fala, a minha motivação que estava por trás dessa coisa de ter um corpo legal, tudo ficou mais fácil. E a minha motivação é ser mais saudável para o meu filho e para a minha família. É ser um exemplo para ele, para as pessoas que me têm como referência. E também envelhecer melhor, para acompanhá-lo melhor, porque não basta envelhecer ao lado dos filhos, né, Felipe? A gente tem que envelhecer bem e poder acompanhar. Sim. Eu lembro até que a gente conversou antes de gravar a entrevista, você me contou uma história muito legal, a história da lagoa. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente agora. Então, só depois que eu fiz a formação em coaching, eu comecei a trabalhar com isso, que eu me toquei que essa tinha sido assim, esse foi um dia único, né? E que mudou toda a minha história. Um dia eu costumava ir na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui lá no Rio de Janeiro, e eu ia muito com o Luquinha, pequenininho, assim. Ele tinha mais ou menos uns 9 meses, tinha emagrecido bastante já. E eu tava lá com ele, no final de tarde, e vi que chegou uma mãe com um filho. Ela devia ter mais ou menos uns 50 anos, e ele deveria ter uns 20 e poucos anos. E aí eles tinham acabado de dar uma volta correndo na lagoa. São 7,5 km, assim, não é pouca coisa, sabe? Então eles sentaram do meu lado, eu não falei nada, eu só fiquei olhando os dois, pediram uma água de coco, começaram a conversar como se fossem 2 amigos. E assim, a relação deles era de igual para igual, não parecia nem mãe e filho, era uma relação de amizade. E eu fiquei olhando aquilo e eu parei para pensar, caramba, quantas mulheres de 50 anos eu conheço que conseguem dar uma volta de 7,5 km com um filho de 20 e poucos? Assim, eu não conheço muitas, eu não sei nem se eu consigo preencher os dedos de uma mão. E aí que nesse momento eu entendi que era esse tipo de mãe que eu queria ser pro meu filho. E aí tudo mudou. Porque nesse dia eu descobri a minha segunda camada, descobri a minha real motivação, que é ser uma mãe melhor. E é isso que eu espero, essa mensagem que eu espero levar para todas as mulheres que quiserem me ajuda. Que legal. Conta para nós as outras 2 dicas, Mila. Então, a segunda dica é o seguinte, não adianta você ficar pensando se tem 20, 30 quilos, 10 quilos para emagrecer, tudo bem, você tem que saber onde você quer chegar, mas não adianta você ficar pensando quando você estiver só entrando naquela calça que você quer, não, você tem que dividir o seu caminho em partes, porque senão fica muito chato, você vai comemorar no final. Então, o legal é você dividir em pequenas metas. Eu fiz isso meio que sem saber, mas eu fiz isso, então a cada roupa que eu entrava, eu comemorava. Não me enchendo de chocolate. Eu comemorava comprando roupas de academia, por exemplo. Era uma maneira que eu me presenteava.
pelos quilos que eu tinha perdido e tal, pela cinturinha que afinava, o quadril que diminuía, e assim eu ia fazendo. Quando você divide o seu caminho em várias etapas, fica mais fácil e fica mais gostoso, porque você vai curtindo, né? Que bacana. Qual que é a terceira dica que você pode dar pra gente? A minha terceira dica é você não se comparar com as outras pessoas. É legal ter pessoas que você admira para você, enfim, se espelhar, né? E tentar entender o que essa pessoa também faz, mas assim, ficar se comparando com outras pessoas não é legal. Eu acho que você tem que se comparar consigo mesmo. Assim, o que eu fazia era tirar fotos. Eu sempre tirava fotos minhas, dessas fotos de fazia antes e depois, sabe? Essa coisa que as pessoas fazem. Eu fazia também e funcionou, porque às vezes eu tava muito desanimada, Felipe. Assim, eu tava, sei lá, fazendo, né? Quando a gente fica muito tempo em dieta, você quer ver o resultado, eu não tô emagrecendo, a barriga não tá diminuindo, não sei o que. Aí o que eu fazia? Eu voltava nas minhas fotos de 3 meses ou 6 meses atrás, eu falei, gente, calma aí, peraí, eu tô melhorando sim. Então o legal é você se comparar com você mesmo. E se você tá emagrecendo, essa é uma forma de você se fotografar, é uma forma de você se comparar, porque na cabeça a gente não lembra, a gente sempre acha que não tá acontecendo nada. É importante a gente ver o quanto a gente já melhorou, né? E não quanto falta, é isso? É isso. A gente tem que sempre olhar para trás e reconhecer o quanto a gente avançou. Essas 3 dicas eu levo para minha vida e para minha vida profissional como coach, que está muito no início assim dessa minha carreira. E aí eu tento sempre fazer isso, porque a gente tá junto com várias pessoas, né, nossos amigos, e assim, a gente vai avançando muito rápido, e parece que a pessoa que tá do seu lado tá avançando muito rápido, e você fala, meu Deus, eu não fiz nada essa semana, e daí você olha 3 meses atrás, você não sabia 1/3 das coisas que você sabe hoje. E essas dicas eu uso pra minha carreira agora. Isso até aconteceu comigo e acontece hoje. Eu basicamente, eu era... Nossa, péssimo para ler, eu tinha pavor de livro, sabe? Hoje eu tô lendo 3 ao mesmo tempo, com uma lista de mais 30, praticamente viciado em leitura, sabe? Para quem me conhece, não me conhece mais hoje. Isso é que é bacana, essa transformação que o coaching vem trazendo pra gente. Mila. E o legal é você se encontrar, né? Eu acho que você se encontrou. E aí, quando você se encontra, é gostoso estudar, porque eu passo por isso também. Quero te agradecer de coração por esse tempo que você disponibilizou para mim, para gravar essa entrevista. Tá? E um grande beijo. Eu quero deixar meu site, posso? Por favor, por favor. Eu vou deixar aqui no link do vídeo, mas pode falar. Eu estou lançando 2 produtos, é um programa presencial, que aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, vai virar nacional, mas vai demorar um pouquinho. E aí o site é www.melhorversão.com.br. E em breve eu vou lançar um outro produto digital, esse sim é um barato, que vai ter alcance internacional, tenho certeza disso, com mais 2 amigas, que chama-se Como Se Tornar Uma Mulher Irresistível. Olha só. Isso vai dar o que falar. É uma coach boa forma, uma consultora de estilo e uma expert em sedução. Mamãe, isso aí vai dar problema, hein? É perigoso. Tomara que seja. Mila, muito obrigado mais uma vez, tá? Boas férias pra você, um grande beijo no filhote, um abraço pro marido e a gente se vê por aí. Um beijo, Felipe, obrigada pela oportunidade. E você que tá assistindo, se gostou do vídeo, aperta aqui em gostei, deixa sua pergunta, tá? Eu e a Mila, a gente já se comprometeu em responder. E um forte abraço. Beijo, se cuida.